eu vou fazer a explicação da parte teórica e prática da forma de aplicação do esmalte no pincel. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Na aplicação no pincel, é indispensável o uso do CMC, que é o carboximetilcelulose, que é uma cola vegetal que se mistura no esmalte para facilitar o deslizamento, a aderência no suporte cerâmico. Ele não altera a cor do esmalte durante a queima. É esse produto aqui, ó, um pozinho, que alguns ceramistas preferem já deixar o CMC pronto em uma bisnaga e adicionar no esmalte, ou então, no meu caso, eu já coloco direto no meu esmalte que eu vou usar ali, bato com o mixer e utilizo. É uma opção muito pessoal, não existe assim, isso é o certo ou isso é errado, é a opção de cada um. Ou então você também pode comprar o seu esmalte já pronto, um esmalte, por exemplo, importado, que já vem prontinho para uso, é só mexer bem para aplicar. Cada esmalte pede uma espessura adequada. Os esmaltes transparentes, eles exigem camadas mais finas, os opacos, camadas mais grossas. A segunda camada deve ser sempre aplicada após a secagem da primeira e assim sucessivamente. Normalmente eu aplico de 2 a 3 camadas. Então, assim, como eu faço testes dos meus esmaltes, eu já sei o comportamento deles. Então, eu sei que, tipo, aquele esmalte, ele tem tendência a dar maior cobertura. Então, eu passo, às vezes, 2 camadas bem aplicadas, já resolvo. Outros não. Tem alguns esmaltes que ficam melhor aplicados de determinada forma do que outras, que existe mais de uma forma de aplicação. Nesta videoaula eu falo sobre a forma de aplicação que é no pincel. Antes de iniciar a esmaltação, o esmalte ele deve estar sempre bem misturado. Alguns esmaltes eles endurecem no fundo do pote e sempre deve ser revolvidos bem, bater essa mistura ali para ela ficar bem homogênea, misturando todos os componentes. Tem outros que ficam mais molinhos e outros ficam mais durinhos e é normal. Aí a pessoa pega e fala assim, ai meu Deus, eu perdi meu esmalte. Não, você não perdeu seu esmalte, é normal, eles endurecem mesmo. Para deixar a mistura em suspensão e facilitar esse pincelado, uma sugestão é você mexer bem ou mesmo raspar esse esmalte duro e para soltar, você pode até passar numa peneira, malha 100. Tem umas dicas alternativas interessantes para deixar o esmalte mais espesso, mais encorpado. Então, você pode usar o CMC, que eu mostrei, que é o que eu utilizo. Tem alguns ceramistas que colocam vinagre, ou então até gelatina incolor. Utiliza-se um pincel plano para aplicar o esmalte na superfície da peça. Por exemplo, pincéis assim, como estes aqui. Tem esses pincéis de leque aqui que eu gosto bastante. Tem esse outro aqui mais largo para as peças maiores. E esse pincel macio de preferência, ele permite uma distribuição melhor do esmalte. Então você molha o pincel no esmalte e passa na peça bem devagar, sem deixar marcas, tá? Evita pinceladas rápidas, tá? Vai vagarosamente. O pincel redondo, que é tipo esses aqui assim, eles são utilizados nas áreas menores para fazer cantinhos, né? E você pode então aplicar de 2 a 3 camadas em sentidos opostos. Geralmente eu aplico em áreas grandes na vertical e na horizontal, tá? Porque assim eu consigo uma melhor cobertura. Mas vamos para o passo a passo agora. Vou fazer a esmaltação dessa minha coleção de xícaras humanizadas, com a forma de aplicação no pincel. Como eu pretendo trabalhar com 2 cores, eu vou fazer uma máscara usando uma fita adesiva nas bordas da xícara. Eu vou fazer internamente, aqui onde fica em contato com o alimento, eu vou esmaltar de branco, porque é um esmalte não alcalino, ele é atóxico, ideal para peças utilitárias, para ficar em contato com os alimentos. Essa daqui, como ela tem um detalhe mais largo aqui, eu vou usar o grafite como proteção da parte da testa. O grafite ele serve como um isolante
eu venho deixando aqui uma espessura de uns 2 milímetros. E agora eu coloco a fita adesiva só na parte mais estreita. Para esmaltação no pincel, o esmalte ele tem que estar numa densidade bem cremosa, como se fosse um iogurte. Para isso, eu utilizo o CMC, que é o carboximetilcelulose, uma espécie de colinha vegetal. Então, eu coloco um pouquinho do CMC, bato com um mixer e deixo o esmalte nesta consistência, então bem cremosa. Eu vou aplicar 3 demãos intercalando a secagem, uma camada bem aplicada. E eu estou utilizando um pincel bem macio, um pincel de leque. E o esmalte, ele é depositado. Então, eu levo o esmalte para minha massa cerâmica, para minha peça cerâmica. Vou repetir. Mexa sempre o esmalte. Nessa parte que eu não fiz a proteção com a fita adesiva, eu vou pegar um pincel mais fino e com bastante coordenação eu vou fazer primeiro aqui essa linha com encontro com o grafite. E se acontecer de escapar e sair fora, sim, não tem problema. Deixa secar, depois você raspa e limpa com uma esponja umedecida. Agora que secou essa parte que escorreu, eu vou raspar com esta espátula de metal. E com uma esponja umedecida em água, uma água limpa, eu venho fazendo a remoção. Prontinho. Agora eu vou esperar secar e aplicar a segunda demão. Vou aplicar a terceira e última camada. Notem que a aplicação é bem devagar. Eu faço em sentidos cruzados, na vertical, na horizontal, levando o esmalte para a peça. Então, aqui internamente, como o esmalte, ele é um esmalte de cobertura, eu passei 3 demãos bem aplicadas, intercalando secagem. Vou repetir o procedimento nas outras xícaras. Eu utilizei o branco brilho, código 1106, é da Arte Brasil. Após secagem completa, faça a remoção da máscara. Vai sobrar um resíduo aqui do esmalte, é natural. Aí, com uma espátula, eu vou raspar esse resíduo, eu reciclo ele, eu volto pro meu pote de esmalte. Até a fita adesiva, se eu quiser colocar num potinho, lavar, esperar decantar, dá para aproveitar também. Então, remova. E este excesso aqui, eu passo uma espátula, vou raspando. Fica perfeito, a máscara cria uma linha contínua. Se precisar, pode retocar com pincel também. Eu tenho esses cortadores, eu vou usá-los como um gabarito para proteger aqui o fundo da xícara. Então, eu olho bem por cima e vou passar o grafite, isolando aqui esta área que eu pretendo deixar na cerâmica mesmo. Eu isolando, eu vou proteger para não colar na placa refratária. Esse aqui eu já deixei uma basezinha, então nem preciso de utilizar o molde. Eu vou pintar as xícaras de vermelho. Este vermelho aqui, que é o código 9107, ele é para queima de 1000 graus.
É um esmalte vermelho que tem uns efeitos e eu vou aplicar no pincel. Geralmente na aplicação do pincel, a cobertura fica um pouco mais uniforme. Aqui no teste eu fiz com a forma de aplicação que foi a imersão. Então, geralmente na imersão os relevos ficam mais claros. Entretanto, como tem aqui bastante relevo, pode ser que também fique um pouquinho mais claro em alguns pontos aqui na face. Com os pincéis redondos, os pincéis mais finos, eu vou fazer detalhes como nariz, boca, a linha de contorno. E depois o restante eu uso um pincel maior, mais largo. Vou aplicar 3 demãos intercalando secagem. E tem uma observação interessante. Então eu vou usar esse esmalte vermelho. O esmalte vermelho, ele antes da queima, ele é branco. Bem legal, né? Mas cuidado para não confundir, porque aqui também é branco, então tem que prestar bastante atenção na linha de encontro ali. Sempre mexa bem antes da utilização. Este esmalte aqui, ele está com CMC, então está numa consistência bem cremosa. E eu vou fazer com o pincel fino essas linhas de contorno aqui e essa linha de contorno aqui e os detalhes da boca, do nariz, dos olhos. Prestando bastante atenção, caprichando nessa linha de contorno para deixar uma linha contínua. Já vou aplicar a segunda demão aqui nessa linha de contorno, enquanto eu consigo ver a diferença do branco. Tem uma dica bem legal. Eu faço isso no meu esmalte transparente e você pode fazer também, por exemplo, no esmalte vermelho. Eu posso colocar aqui um corante comestível, né, da cor que eu quiser, só para diferenciar, para eu saber que porque que acontece? O corante comestível, ele desaparece durante a queima. Então, para eu conseguir ver a diferença aqui, ter mais controle, se eu pigmentasse aqui com um corante comestível, por exemplo, rosa, ficaria muito mais fácil esse processo. Como eu já tenho um pouco de prática, eu vou diretamente assim. Então, fiz a linha de contorno, 2 camadas, bem aplicadas. Os cantinhos aqui, olha, que dá o efeito de baixo relevo, eu posso vir com o pincel também, menorzinho. E vou fazer a linha de contorno aqui na parte de baixo. De vez em quando, sempre mexa. As minhas xícaras humanizadas, essa daqui ela tem orelhas, então eu vou colocar com o pincel redondo nesses detalhes. Passar mais uma camadinha aqui nos baixo relevo do rostinho. Depois eu troco de pincel para um pincel mais largo. Não tenha pressa, vá depositando o esmalte e pincelando em vários sentidos, esperando que a massa, né, a cerâmica absorva este esmalte. E agora com pincel largo, pincel de leque, eu vou preencher o restante da peça, passando 3 demãos, intercalando secagem. Então, devagar, eu venho pincelando na vertical e na horizontal. Vou aguardar a secagem para depois vir aplicando a segunda e a terceira demão. Vou repetir o procedimento nas outras xícaras. Vou te passar uma dica para você não confundir os tons de esmalte, que é bem legal. O que acontece? Eu estou esmaltando a xícara aqui branco, né? Um branco brilhante, a parte interna, e a parte externa é um vermelho, é este vermelho aqui, que ele só vai ser revelado após a queima. E aí fica muito complicado eu fazer essa linha de encontro aqui dos 2 tons.
Então, o que eu faço? Eu posso preparar este vermelho utilizando um corante comestível. O corante comestível ele vai desaparecer durante a queima. Então, eu vou preparar aqui. Como o CMC desaparece, coloco um pouquinho do corante comestível. Então, eu vou pigmentar este esmalte com esse tom, porque assim eu consigo visualizar melhor ali na hora de esmaltar. Não esquecendo nenhuma parte, conseguindo ter mais controle da linha de encontro dos dois tons. Né, que o CMC é usado para encorpar o esmalte, né, para deixar numa consistência mais gostosa para aplicação, para ter mais aderência. A função do corante comestível aqui é simplesmente para a gente separar aqui o que é branco do que é vermelho. O meu esmalte transparente, por exemplo, eu sempre adiciono o corante verde nele, porque ele também é branco, então para não ter esse desafio, é bem legal. Então tá aí uma dica bem útil para você utilizar na esmaltação. O corante comestível, ele permanece, esse tom aqui, como eu coloquei pouca quantidade, eu consigo visualizar aqui na hora da aplicação, mas ele já está secando e voltando a ficar branquinho novamente. Esse que eu apliquei o vermelho com o corante comestível, tá vendo? Ele só deu um leve rosado, mas ele ficou bem clarinho também. Cada esmalte pede uma espessura adequada. Este vermelho, que é o EC 9107 da Arte Brasil, ele é um esmalte que com 2 camadas aplicadas no pincel já fica muito bom. Então, eu vou aplicar agora a segunda demão. Como já tem o corante comestível, facilita um pouco o processo para eu fazer a linha aqui onde encontra com o esmalte branco. E aqui embaixo eu vou limpar um pouquinho, tipo uns 2 milímetros eu vou limpar, porque este esmalte ele tem tendência a escorrer um pouquinho, então é muito importante conhecer a característica do seu esmalte. Então é importante fazer testes sempre, para conseguir assim um bom resultado. Concluí a esmaltação no pincel, agora eu vou queimar a 1000 graus. Já se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas, que transforme a vida de outras pessoas também. Um beijo!